pessoal, vamos começar esse podcast, que é um podcast voltado para o tratamento e o estado da arte no tratamento das doenças venosas do eixo ilíaco-femoral, basicamente. Eu tenho aqui comigo dois amigos, dois experts na área, Dr. Clóvis, Dr. Tiago, e a gente gostaria de agradecer inicialmente a organização do Congresso Brasileiro por essa oportunidade e também a Tecmedic pela gentileza do convite, assim como dos colegas, de participarem com a gente nessa empreitada. E a ideia é a gente fazer um bate-papo, uma conversa, obviamente pautada e centrada nas últimas evidências que a gente tem nesse tema, que é um tema que certamente está entre os 4 temas dessa última década, certamente, junto com a terapia endovascular do segmento das fístulas, aquele que mais progride no mercado mundial desenvolvido, e não poderia ser diferente do mercado nacional. Então, a gente vai procurar dividir isso da seguinte forma, se todos concordarem. A gente sabe que o tratamento endovascular dessas doenças, ele envolve 2 eixos, né? Eu tenho um eixo da doença aguda, e por isso a gente já fala da doença trombótica, e o eixo, teoricamente, da doença crônica, que a gente pode dividir, se vocês concordarem, em oclusiva e não oclusiva, né? Entre as não oclusivas, a gente teria o ZNA-IVL, e é aí onde eu queria já, se vocês concordarem, começar a gente conversar um pouco sobre, do ponto de vista da prática clínica diária de vocês. Vou começar contigo, Cláudio, se for possível, Clóvis, se for possível, eu tentar entender o seguinte: do ponto de vista de sintomatologia, do ponto de vista de método propedêutico diagnóstico, o que é que faz parte do teu processo de tomada de decisão nos pacientes com doença não oclusiva? Nós, habitualmente, para os pacientes com doença não oclusiva, nós só tratamos aqueles sintomáticos, sintomatologia moderada, que são refratários ao tratamento clínico e ao tratamento comportamental. Geralmente, a gente conversa bastante com o paciente, tenta fazer um tratamento clínico primeiro, para depois partir para o tratamento. Nós, habitualmente, fazemos uma triagem com Doppler. Agora, se o paciente tem algum evento que chama muito a atenção, tem edema persistente membro inferior esquerdo, de causa não esclarecida, se tem mais varizes à esquerda, se já operou esse membro mais de uma vez, ou uma úlcera venosa, a gente parte direto para o angiotomo de fase venosa. É assim que a gente organiza. E você, Tiago, o que você me diz? O que a gente tem de literatura atual, o que a gente faz? Esse é o guideline agora 2022 da Sociedade Europeia de Doenças Venosas, e o guideline fala exatamente o que a gente acabou de abordar. Tratamento indicado, paciente CIAP-3, ou seja, pacientes que têm edema persistente no membro inferior esquerdo, apesar das mudanças do estilo de vida, perda de peso, atividade física, uso de terapia medicamentosa, principalmente nos NIVL, que são as não trombóticas ilíacas venous lesions, é uma sigla em inglês, para aqueles pacientes que têm a estenose sem a trombose. Então, a gente não trata só a lesão, esse paciente tem que ter a lesão, mas a clínica, tá? Então, quando esse paciente tem uma clínica de edema ou hiperpigmentação, que é o CEAP4, ou uma úlcera cicatrizada, o CEAP5, ou ativa, a gente vai tratar esse paciente e sempre a gente tem que fazer a investigação. Como a gente faz? Com o ecodoppler. Esse é um estudo na Flebola de 2018, foi um estudo até do pessoal do Dante, muito interessante, eu indico que vocês leiam esse estudo. Estudo do Fábio Rossi, né? Do grupo do Fábio, isso. Que eles pegaram o uso do ultrassom pré-operatório e compararam com o IVUS, tá? E foram 4 parâmetros que eles identificaram. 2 parâmetros indiretos, que é o volume de fluxo da veia femoral comum, comparado com a contralateral, quando há uma redução maior 40%, é positivo para a obstrução proximal de ilíaca, e o diâmetro da veia femoral também. São 2 parâmetros indiretos. E 2 parâmetros diretos, que é a análise direta da velocidade de pico sistólico da veia ilíaca comum, associada à redução do calibre dela no ultrassom. E um 5º parâmetro que eu uso, que eu peço, ela está até aqui, faz meus ultrassons, é o refluxo no ultrassom pela veia hipogástrica. Tá? Então, com esses 5 parâmetros, a gente consegue detectar uma precisão de quase 90% de sensibilidade junto com, comparando com a IVUS. Excelente, Tiago. Deixa eu só abrir um parênteses para ti, que você chegou num ponto para mim que eu considero crucial, que é o seguinte: nos últimos 10 anos, 12 anos do desenvolvimento do tratamento para a doença não oclusiva, a gente trabalhou muito com marcadores de características clínicas, que trazem consigo esses questionários, todos eles, e aqui não é uma crítica pontual, a questão da subjetividade. Então, a gente tem caminhado nos últimos 3 anos para a busca de marcadores objetivos que possam guiar a gente, e você acabou de citar 5 marcadores que, teoricamente, nos ajudam nesse processo de tomada de decisão. Com a chegada disso,
que tipo de parâmetro clínico ou, eventualmente, de questionário que vocês veem como significado na prática diária para indicar ou ajudar no processo de indicação, além do edema e, eventualmente, da hiperpigmentação? Na minha prática diária, a gente se baseia mais na queixa do doente mesmo. A gente tenta estratificar pela anamnese, pela faixa, pelo perfil do doente. Então, mulheres ali entre a 30ª década de vida, com sintomas ou com eventos refratários. Então, na minha prática diária, a gente vai mais pela clínica mesmo, pela sintomatologia referida pelo doente. A gente não aplica nenhum questionário propriamente dito. A gente usa, o mais comum o CEAP, e a gente tem o VCSS, que é o score de doença venosa, e o Vilauto Scores. Na prática diária, são scores usados muito para estudo, para a gente comparar resultado clínico das intervenções. Então, esses scores são baseados no resultado do estudo, se teve improvimento da capacidade funcional, se esse paciente está andando melhor, se o score de dor melhorou, se o edema melhorou. São queixas objetivas e subjetivas que são avaliadas pré e pós-intervenção. Na prática diária, eu uso o CEAP. Se o paciente tem um CEAP 3, o edema unilateral, a sensação de peso, a gente vai fazer uma investigação não invasiva nesse doente. A pesquisa para a doença venosa congestiva pélvica faz parte do racional de vocês? Faz. A gente sempre pensa, pelo menos no nosso serviço, como uma síndrome compressiva e de refluxo pélvico. A gente investiga tudo. Então, sempre que a gente pensa em Meitana, a gente pensa em Nutcracker, a gente pensa em refluxo pélvico também, refluxo digonadal. Uma coisa que eu achei interessante, que o colega Tiago citou, é a questão do Doppler. Uma dificuldade que eu tenho na maioria dos serviços é a qualidade do Doppler. Por isso que a gente lança a mão da angiotomografia, e mesmo com a angiotomografia, a gente tem dificuldade com a qualidade da angiotomografia. Mas como é um exame onde eu posso rever, onde eu posso acompanhar pessoalmente, a gente se sente mais seguro de seguir com o tratamento, seguir com a propriedade. Maravilha, Cleiton, até porque eu acho que essa é a realidade em muitos dos locais, né? Eu, graças a Deus, tenho gente dedicada que trabalha no grupo, acho que você também, e que facilita muito a vida, mas em muitos locais você acaba dependendo dessa relação terceirizada. E contigo, como é que é essa questão da busca por congestiva? Quando tem isso, muda teu processo de tomada de decisão? Você procura por nutcracker associado, varizes pélvicas? Como é que funciona isso com você? A gente sabe que as pacientes com varizes pélvicas, uma das fontes de refluxo, de fuga da obstrução, é o refluxo para hipogástrica, e o refluxo para hipogástrica vai gerar varizes pélvicas. Uhum. Então, a gente nunca faz uma embolização sem a gente fazer a investigação de uma síndrome compressiva, porque às vezes descomprimindo. Inclusive, a gente, agora, o professor Nils Kuschers, em Zurich, a gente estava num bate-papo desse aqui em Leipzig também, e ele teve um caso de hipertensão venosa aguda de um caso de outro hospital, que ele fez uma embolização de varizes pélvicas sem descomprimir a síndrome de quebra-nozes, e ele teve que fazer uma nefrectomia nesse doente. Então, a gente sempre tem que investigar um Meitner, um Cocket, uma compressão da veia ilíaca, sendo a causadora das varizes pélvicas, e tratar a descompressão. Tá? Você pode até embolizar, se tiver um refluxo de gonadal associado. Mas se você faz uma MRI, se você faz uma ressonância, uma angiorressonância ou uma angiotomografia, você vai ver exatamente, geralmente você tem alguns indícios de onde é a fonte do refluxo da varize pélvica. Se é somente pela gonadal ou se tem alguma compressão. Então, a gente faz o diagnóstico e a gente também não trata varizes pélvicas assim, se o paciente não tiver sintomas. Está tendo o guideline agora de 2022 também da Sociedade Europeia. E a gente faz o Doppler é positivo, a gente vai para o exame, um método também não invasivo de imagem, angiorressonância ou angiotomografia. Eu procuro fazer angiotomografia, faço 4 fases, peço para fazer. Eu faço uma de controle sem contraste, faço uma arterial e eu faço 3 fases venosas, 30, 90 e 120. Porque às vezes você só pega isso numa terceira fase. Pronto, espetacular. Então, com isso, a gente fechou a parte de não oclusivo, a parte de diagnóstico clínico, propedêutica armada, contigo, Cleiton, e contigo, Tiago, fechando muito bem a questão dos sintomas, ultrassom como a ferramenta essencial, os critérios objetivos para você considerar uma doença como significativa e a busca por comorbidades, que na realidade eu não diria nem só comorbidades, é muito uma questão consequencial, muitas das vezes, do quadro. Agora vamos para planejamento terapêutico, né? Mensuração dos dispositivos a serem utilizados, pré-dilatação, pós-dilatação, escolha do dispositivo. Como é que isso funciona na tua prática diária, no planejamento? Nós temos uma realidade... Técnica anestésica, perdão, também. Perfeito. Nós, habitualmente, na minha prática diária, a gente tem a oportunidade
de ter sempre o ultrassom intravascular em mãos. Então, habitualmente, a gente faz a escolha do diâmetro do dispositivo por meio do ultrassom intravascular, do stent que a gente vai utilizar. O material a gente escolhe previamente e geralmente a gente vai com o stent, balão de alta pressão, tudo que a gente eventualmente poderia precisar. Na minha prática diária, a gente usa ultrassom intravascular para medir o diâmetro, a flebografia para medir a extensão, o implante a gente sempre faz sem pré-dilatação, a gente opta por anestesia geral, a gente usa muito o stent com obliquidade, então ele exige uma precisão muito grande. E para a gente conseguir fazer isso com mais tranquilidade, a gente opta por fazer sempre com anestesia geral. E depois que a gente implanta o stent, a gente passa o IVUS de novo. Se a gente achar que tem um recoil ou alguma compressão, aí a gente balona. Então, nosso balonamento é sempre pós. Perfeito, Cleiton. Tiago. O que a gente faz? Então, depois de feito o diagnóstico, a gente fez o exame clínico, fizemos o ultrassom, fizemos a tomografia. Com o exame de imagem, angiorressonância, angiotomografia, a gente vai planejar esse paciente. A gente vai dividir, o que o Bruno comentou no início, a gente vai dividir esse paciente em 2 grandes grupos. Esse paciente tem um NIVL, ou seja, ele tem uma compressão sem trombose, esse paciente é um síndrome pós-trombótico. Muda completamente o tratamento e o resultado dos estudos. Claro que o paciente que não teve trombose tem um resultado clínico muito melhor do ponto de vista de patência. Então, a gente dividindo esses 2 grupos, a gente vai fazer... a primeira coisa que a gente vai acessar desses pacientes é um inflow. Tá? Ver como é que está o inflow desse paciente. E aí, voltando à pergunta do Bruno, a gente sempre, em veia, depois de recanalizada a lesão, a gente vai pré-dilatar. Veia diferente de artéria. Na artéria, quando a gente faz uma angioplastia, a gente está fraturando uma placa aterosclerótica. Eu digo para os pacientes que em veia, imagina um queloide, uma cicatriz hipertrófica, aquilo é colágeno tipo 3. Então, você tem que desfazer essa fibrose. Se você não dilata essa veia no nominal, o que é isso? Se você vai usar um stent 14, você tem que usar um balão 14. Se você vai usar um stent 16, você tem que chegar naquela veia em 16. Por quê? Se você não dilatar e não desfizer essas fibroses, o teu resultado do stent vai ser péssimo. Tá? Então, o balão de angioplastia é super importante no resultado. Então, a gente vai fazer cruzamento da lesão. Se for uma lesão muito antiga, pós-trombótica, a gente pode pré-dilatar com um balão, por exemplo, 8. Depois, se a gente for tratar uma veia de 16, a gente vai usar um balão de 16. E Quem te dá esses sinais de um IVUS? Geralmente, por exemplo, aí vem o trick, né? Por quê? O IVUS você está trabalhando dentro de uma oclusão. Aquela veia vai ter 3 milímetros. O que você usa? Geralmente, eu faço uma punção bilateral. Eu passo o IVUS na veia contralateral, eu já sei qual é o tamanho daquela veia. Tá? Então, eu uso uma regra. Geralmente, a gente usa 16 milímetros para homem, 14 para mulher e veia ilíaca, e a externa e comum a gente sabe que varia entre torno de 10 a 14 milímetros. Eu nunca uso nenhum stent abaixo dessas medidas, de 12 milímetros, nesse segmento. Perfeito. Porque Desculpa ter te perguntado especificamente isso, mas como um podcast educacional, a ideia é justamente a gente ser bem específico no sentido de, bom, o que é que eu espero encontrar? E você já dividiu isso para a gente. E aí eu quero só aproveitar essa tua deixa para um último questionamento, porque você dividiu adequadamente em NIVL e nos doentes que você acha ou achava que era NIVL, mas estão ali dentro dos 20%, ou um pouquinho mais, dependendo da região que você esteja, que vão ter lesões pós-trombóticas não oclusivas, mas estenóticas, oclusivas ou não. A gente utiliza balões de alta performance e há uma discussão dos balões de ancoramento em alguns desses cenários. Em algum cenário você identifica a necessidade de um uso de um balão de ancoramento? Não. Na tua prática diária, o que é que você tem utilizado? Primeiro, assim, os balões de ancoramento que o Bruno está dizendo são os scoring balões. Hoje no Brasil a gente tem 2 disponíveis, que seria o VascuTrack e o AngioSculpt da Philips. A gente não tem diâmetro desses balões necessário para chegar no nominal dessas vezes, porque a gente está falando aqui de balões de 12, 14, 16 milímetros. Então, na minha experiência, eu uso high pressure balões, não complacentes, balões de alta pressão. E aí, preciso chegar, por exemplo, um balão da Bard, um Atlas Gold, que pode chegar a 40 TMs, eu não uso. Então, eu uso o mínimo possível para abrir a lesão. Se essa lesão abriu com 6 ATMs, eu vou usar 6 ATMs. Tá? E a gente vê quando a lesão está abrindo. Porque, por exemplo, o material é Kevlar, é o mesmo que faz paraquedas profissionais, e não complacente, ou seja, ele vai romper, mas vai abrir a lesão. Então, não uso balões de ancoramento, uso balões de alta pressão não complacentes. A gente também não usa o balão de ancoramento pelo mesmo motivo, não tem diâmetro. Acho que esses balões, de repente, são mais interessantes para tratamento de fístula, tratando ainda, falando de doença venosa, que eu acho que a fisiopatologia é a mesma, né? Você tem uma cicatriz dentro, então eu acho que você consegue usar
usar melhor, então a gente realmente também não A gente trouxe isso por conta da discussão recente nos casos de oclusão crônica, total, longa e bastante endurecida, de você utilizar balões de ancoramento, o que seria aquele 6, 8 para abrir um orifício inicial, diminuindo potencialmente o índice de ruptura ou de recolhimento elástico. Mas essa é uma questão que está muito ainda no começo. Mais importante do que isso é o sizing. Uma vez que você diagnosticou, você pontuou teu acesso, você mensurou tua lesão, você pré-balonou ou não, dependendo do cenário e de onde você esteja, você agora vai, provavelmente, havendo a síndrome, você vai ancorar aquilo ali com scaffold. Como é que vocês, na prática diária de vocês, escalonam o tamanho? Só uma consideração, duas questões. Quando a gente está fazendo uma síndrome pós-trombótica complexa, isso eu queria falar aqui nesse podcast que é importante. Eu nunca heparinizo o doente antes de cruzar a lesão. Porque eu já tive casos de falso trajeto, de extravasamento de contato. Está falando de oclusão total. Oclusão total. Crônica. Caso Beleza. mais complexo que você tiver. Ótimo, tá? beleza. Para a gente entrar no tratamento do caso mais fácil. Claro. Não heparinizo esse doente antes de cruzar a lesão e ter certeza que eu estou na cava, que eu estou intraluminal. Porque o Isso é tanto mais verdade quanto mais você está vindo de baixo, né? E porque o retroperitônio é igual às lesões retrohepáticas, né? Ele é o nosso maior tamponador. Então, se esse paciente está sem heparina e por acaso você fez um falso trajeto, com guia, ou o que seja, aquilo ali não vai te dar problema nenhum. Você só não vai dilatar aquilo, tá? Então, dito isso, a gente faz a recanalização. Desculpe a pergunta que você me fez. O sizing para o stent. Como é que você faz? Porque a gente já viu o diagnóstico clínico, diagnóstico de propedêutica armada, a gente já avaliou essa lesão, já pré-dilatou ela. Tá. Agora eu vou stentar, vou usar meu scaffold. Tá. Quanto de extensão, quanto de diâmetro? Tá. Você já começou falando da questão da relação de 16, 14 e 12, Isso. que é uma regrazinha bem boa com rangezinho aí valendo. Mas e a extensão? Tá, duas coisas só, eu vou responder a sua pergunta. Outra coisa, às vezes você tem uma lesão tão grave, eu fiz um caso recente ajudando um colega, você passa o guia, mas mais nada passa. O que eu uso? Aí eu uso um Acuforce da Terumo, que é um balão de coronário, que ele vai até 5 milímetros, mas ele é troca rápida com um perfil mais baixo que cateter de suporte. E aí eu vou a 5 milímetros, abrir meu caminho, aí eu continuo. Então, uma outra dica que eu queria dar, tá? Porque às vezes você passa o guia, você não consegue cruzar mais nada, abandona o caso. Sempre tem um balão de coronário na hemodinâmica para você usar. E aí a gente prepara esse vaso, às vezes, quando em relação à ruptura, o que eu faço? Se é uma lesão muito cerrada, eu tive muita dificuldade para passar com lume muito pequeno, eu uso um balão assim, tipo um 8 milímetros, tá? E depois eu levo essa veia a 14 e 16. Não fica com medo de ruptura, porque mesmo que esse paciente faça microfissuras na parede da veia, o retroperitônio segura e a gente vai tentar. Pré-dilatei 1 para 1, e aí, se for paciente sem síndrome pós-trombótica, NIVL, evitar usar stent abaixo de 100 milímetros. Por quê? Isso vai diminuir muito a chance de você migrar esse stent e ter chance de embolizar esse stent. Eu nunca tive, espero nunca ter. Mas quem está começando, ou quem também não teve, eu espero que faça dessa forma. Por quê? Esse stent vai estar ancorado na ilíaca externa. Tá? Porque o diâmetro da veia, com IVUS a gente vê isso muito bem, só com o movimento respiratório da paciente pode variar em 50%. Se essa paciente está inspirando ou expirando, você tem uma veia aqui de 10, ela pode pular para 15. Então, se você usa, por exemplo, um stent 14, vamos supor que a veia, você não tem IVUS, essa paciente tem uma veia nominal de 16, ou o paciente, você usa um stent de 14 por 60. A chance desse stent migrar é altíssima. Então, não use stent curtos na ilíaca comum se esse paciente não tiver síndrome pós-trombótica, porque tem chance de migrar. Dito isso, a gente pré-dilata a lesão. Se esse paciente, a gente vai avaliar um inflow, isso é importante, se esse doente tem doença na ilíaca externa, se esse paciente tem doença, o tratamento venoso tem que ser de veia saudável para veia saudável. Se esse paciente ficar com esquero, uma cicatriz ainda dentro da veia, vai comprometer o teu inflow, e a gente sabe que a maior relação entre taxa de patência do stent, resultado a longo prazo, se esse paciente tem um inflow satisfatório, ou seja, tem fluxo chegando da femoral profunda, fluxo chegando da femoral comum. Então, a gente trata, geralmente a gente mede com IVUS e contralateral, a gente já sabe que, por regra, esses pacientes vão ter 14 a 16 milímetros de ilíaca comum, de 12 a 14 milímetros de ilíaca externa e femoral comum. Isso é o padrão. Tá? Não use stent abaixo de 10 milímetros nesses pacientes, porque você vai ficar com uma estenose residual, o paciente vai permanecer com sintomas. Então, a gente vai tratar a extensão necessária que esse paciente tiver. Com IVUS, se esse paciente tiver 70% dos pacientes no TOPS Trial e no STEVEC Trial foram trials agora recentes apresentados
comparando tratamento clínico com intervenção, 70% deles tiveram extensão abaixo do ligamento inguinal da doença, porque eles tinham acometimento de síndrome pós-trombótica da veia femoral comum. Então é melhor você estender o stent, garantir seu inflow, do que, com medo de estender, você comprometer o inflow e trombosar seu stent precocemente. Tiago, deixa eu abrir um parênteses aqui agora, que a gente chegou num ponto importante, né? Quando a gente trata de lesão não oclusiva, compressiva, a gente, de via de regra, não está falando nessa realidade de 70% de extensão para além do ligamento inguinal. Né? E aí eu queria trazer para ti, Cleiton, na seguinte lógica. A partir do momento que a gente está tratando de lesão oclusiva crônica, que foi a seara onde ele entrou, vamos falar de lesão oclusiva trombótica, não trombótica. Lesão oclusiva trombótica, eu tenho a lesão aguda e eu tenho o que eles chamam de acute on chronic, né? Que é aquele doente com trombose recidivada. No teu processo de tomada de decisão, né? Lesão aguda trombótica, certo? Sendo ela primária ou recidivada. Como é teu processo de tomar decisão? Tu utiliza trombolítrico, trombectomia mecânica aspirativa? Que tipo de dispositivo você utiliza? Geralmente a gente faz mista, né? A gente faz a trombólise química, né? Com um trombolítico junto da mecânica. Então a gente usa a técnica farmacomecânica, aspira e faz também a trombólise química local, e a gente se baseia no mesmo processo, sempre inflow e outflow. A gente deixa o tamanho do stent, o comprimento do stent em toda a extensão da lesão. E muitas das vezes a gente tem que cruzar o ligamento inguinal, e esse é um dos motivos que, quando a gente está falando principalmente trombose ilíaca femoral extensa, o nosso time prefere o acesso via apoplíteo, seja ele anterior ou posterior, para a gente ter o gap para tratar com tranquilidade, para não ficar o stent muito próximo. E uma coisa, para complementar o que o Thiago falou, é a escolha do stent. A gente pensar em stent dedicado para a doença venosa. Hoje em dia não tem mais cabimento a gente ficar usando o stent adaptado da doença arterial na doença venosa. Principalmente se a gente for estender o comprimento dele, para que ele se adapte melhor nessa estrutura. Concordo, Cleiton, contigo. Vou pegar essa deixa para já trazer para ti. Quais são as características do stent dedicado venoso, de uma maneira geral, que fundamentam essa afirmação do Cleiton para ti? Diferente da doença arterial, quando a gente faz uma angioplastia na doença arterial, a gente está usando o dispositivo de aterectomia, a gente está removendo aquela placa aterosclerótica, a gente está rompendo aquela placa. Então, o stent da doença arterial, a força radial necessária para manter é muito menor do que a gente precisa ter no stent venoso. Porque aquelas cicatrizes, aquela fibrose dentro da veia, muitas das vezes o que vai manter aquela aberta é o stent. Então, você tem que ter um equilíbrio entre força radial e flexibilidade. Se você usa um stent muito rígido para a doença venosa, o que acontece na transição da ilíaca comum com a ilíaca externa quando o paciente senta? Fratura o stent. Porque ele é um stent tão rígido, ele tem muita força radial, mas não tem flexibilidade. E aí você tem que encontrar um balance, um equilíbrio entre força radial e flexibilidade. E aí o desenvolvimento dos stents dedicados. E que entra literalmente a questão do crushing resistant force, né? Exatamente. Da resistência ao esmagamento. Porque quando você tem essa característica, normalmente você está associando a dureza de algo que tem uma força radial maior, mas a flexibilidade de algo que busca se adaptar à anatomia e buscar a memória de fabricação. Pegando esse gancho, e aí agora passando pela questão da oclusão crônica, vamos começar no eixo proximal, tá certo? Na doença oclusiva trombótica, como é que você calcula a extensão proximal do teu stent? O que é que você leva em consideração no teu processo de tomada de decisão? Nas lesões não trombóticas, a gente usa, por exemplo, se esse paciente tem só uma compressão sem trombose, a gente usa no mínimo 100 milímetros, tá? E trata. Se esse paciente... O quanto você entra para... Você invade... Se a gente usa um stent híbrido tipo oblíquo stent, a gente procura manter esse stent. Primeira coisa é que você tem 4 tipos de compressão. Nem sempre o May Turner ele está posicionado exatamente em cima da veia ilíaca comum esquerda. Você pode ter extensões craniais ou caudais, e o IVUS te dá muito bem isso. Então, eu estendo a necessidade para cobrir o ponto de May Turner. Então, se esse paciente no IVUS eu vejo, e eu uso 2 referências. Primeiro, se o paciente tem um May Turner clássico, ele vai ter o ponto de compressão exatamente na apófise espinhosa, geralmente de L4 ou L5. Então, você vê ali na apófise espinhosa, geralmente aquele é o ponto de compressão.
E eu uso essa uma referência. Mas em alguns casos a gente tem que estender um pouco, porque o ponto de compressão é um pouco mais alto. Ou seja, a artéria está cruzando a veia um pouco mais alto. E aí eu tenho que pôr esse stent 2, 3 centímetros para dentro da cava para pegar o ponto de compressão. Então, são 4 tipos de ponto. Proximal distal, pode ser o clássico, tá? Que é bem no ósseo da ilíaca comum, a gente pode ter extensões. Isso é importante para a gente não perder lesão. E eu ponho o stent exatamente onde eu acho, geralmente 1 a 2 centímetros acima do ponto de compressão, porque pode haver migração da artéria com batimento em cima do stent e você pode ter uma estenose na boca do stent. Perfeito. A gente está fazendo uma sequência aqui, né? E aí agora, mantendo ainda a sequência na questão proximal, do que a gente falou até agora, eu percebi, você citou AIVOS 5 vezes, você citou AIVOS 4 vezes até agora. Então, para a gente fazer venoso dedicado, hoje em dia, em 2022, falar em AIVOS é um preciosismo, é um luxo ou é, infelizmente, uma necessidade, na sua opinião? Eu acho que é uma oportunidade. Acho que você trata a lesão no local certo, trata com o diâmetro correto e oferece o melhor tratamento. Eu entendo que essa não é a realidade em todo local, mas nem sempre na flebografia você consegue ver isso de maneira adequada. E mesmo com várias incidências, o professor Raju já demonstrou isso de maneira satisfatória nos trabalhos dele, muitas das vezes você não consegue identificar o ponto exato da lesão só com flebografia. Então, e o controle no pós-operatório também, no controle avaliar a extensão da lesão. Exato. Eu não sou advogado, particularmente, do uso do AIVOS de forma regular nas doenças arteriais, né? Sim. Mas, à medida que você vai progredindo para os quadros mais extensos e mais complexos, multissegmentares, eu tenho que admitir que eu tenho muita dificuldade no processo de tomada de decisão, que é o que diferencia a gente. Não é? A parte técnica, qualquer macaco avesezado vendo e fazendo, aprende. Agora, o que está por trás do diferencial de alguém que faz algo adequado, mais complexo, é justamente esse eixo de decisão, que é o que a gente tem trabalhado. Qual é a tua opinião com relação a isso? É possível, é recomendável fazer endovenoso complexo, principalmente oclusivo, sem o auxílio do AIVOS? Em 2018, eu tive em Asberg com Michael Lichtenberg. E ele é um dos centros credenciados na Europa para fazer V e está na frente de vários trials, inclusive do Blue Flow. E lá ele faz assim, acho que ele faz mais intervenções venosas do que varizes, assim, aqui na nossa realidade, para dimensão do movimento. E é um hospital pequeno, com volume absurdo. Não sei como ele faz aquilo, mas enfim. Porque todo mundo referencia para lá. E eu comecei a ver o AIVOS e, além disso, a gente tem o Video Trial, que é um trial que compara o uso do AIVOS com a flebografia biplanar. O que o Video Trial mostrou? Que em 2/3 dos casos você está perdendo lesão, ou proximal ou distal. E em 40% dos casos você está tratando mal. Em 70% você perde. E em 40% você faz besteira. Então, assim, e se a gente está falando que para a gente ter resultado, a gente tem que botar o stent de veia saudável para veia saudável. Inclusive, assim, um adendo, mas eu tenho que falar, espero que chegue nas pessoas que devam. Eu fui descredenciado de um convênio recentemente porque eu não abri mão de usar o AIVOS no tratamento venoso complexo. Então, assim, eu prefiro ser descredenciado desses convênios. Porque se for para a gente se especializar e não dar uma boa assistência aos pacientes... Se for para a gente errar em 70% das oclusões... Eu prefiro não fazer, deixa quem o convênio acha que... E fazer mal em 40%? Porque vai aumentar o custo, porque esse paciente vai ocluir, vai trombosar e você vai depois usar um dispositivo trombectomia que vai ter que estender. E aí a gente vai estar dizendo que aquela perviedade de 90,4 em um ano, 86 ponto alguma coisa em 2, é história para gringo ver. Mas a gente precisa repetir a maneira como ele fez para poder, teoricamente, ser bem cartesiano nesse sentido. Mais uma outra coisa, a gente começou a falar da extremidade proximal. Vamos agora falar da extremidade distal, aonde parar, né? E você já me deu um insight muito bom logo no começo, que no doente oclusivo, e a gente está falando do doente oclusivo europeu, que não é muito diferente, é uma das poucas doenças que a gente não tem muita diferença. Nós estamos na desgraça, eles estão na infelicidade. Porque a doença oclusiva ilíaco-femoral caval crônica, ela foi relegada a segundo plano pela medicina e por nós, no mundo todo, por décadas. Então a gente acordou para isso de 90 para cá. Então lá eles pegam muita lesão muito extensa, né? Assim como a gente pega aqui também. E talvez um percentual de 70% passando do ligamento inguinal, para quem não lida com isso no dia a dia, para quem não recanaliza cava, para quem não recanaliza ilíaca crônica, pode achar isso exagerado, né? Mas para quem mexe com isso, vê o quão frequente é. Primeira vez que eu vi o trabalho do Michael Lichtenberg com lesão não oclusiva na IVL, ele falava de 86% de cocket. Eu nunca tinha visto tanto cocket na minha vida. Quando você começa a usar
as ferramentas corretas, você vê que ele não está errado. É aquilo mesmo. Né? O que acontece é que a gente não fazia diagnóstico e não associava a sintomatologia ao diagnóstico. Qual é o teu processo de tomada de decisão de quando parar distalmente? Qual é a importância do inflow, seja ele da femoral profunda, seja ele do eixo fêmuro-poplíteo, no processo agudo e no processo crônico? Eu acho que no processo trombótico agudo ele é ainda mais importante para você evitar uma trombose precoce. Mas eu acho que não faz sentido a gente sair de campo sem ter um inflow adequado. Para mim é a mesma coisa de você sair com aneurisma com endolite tipo 1A. Não pode sair. Se você entrou para tratar uma oclusão ilíaco-femoral, caval crônica ou aguda, trombose recente, a gente precisa garantir um inflow. Para mim, tanto faz a importância vindo da femoral profunda, ou da superficial, ou da comum, a gente sempre estende, sempre termina quando a gente percebe o inflow adequado. E na maioria das vezes, como a gente lança sempre os waivers, a gente consegue ver o local exato ou o ponto ideal de se fazer isso. E também na flebografia isso acaba ficando claro. Você vê que o sangue flui mais lentamente, que ele reverbera naquela região, que ele turbilhona onde a gente não tem um fluxo adequado. Então a gente estende até onde precisa estender, mesmo passando no ligamento. Que muitas das vezes isso acaba sendo meio que um paradigma. As pessoas têm muito dedos em passar. Né? É um tabu, mas a gente é um tabu, a gente vai chegar nisso agora. Porque como é que um troço, se eu quero que o meu departamento evolua para tratar a lesão oclusiva crônica e as mais complexas, e 70% delas ultrapassam o ligamento, vai ficar muito difícil sem eu ter uma solução. E isso tem sido um problema nos últimos 10 anos, que apesar dos estentes dedicados terem certamente dado um upgrade nisso, um drawback deles, que todos os estudos têm mostrado, é justamente o cruzamento do ligamento quando você precisa ultrapassar. Você utiliza uma técnica que eu acredito que um dos grandes pitfalls dela, uma das grandes vantagens dela, é que te permite estudar, por exemplo, o eixo de inflow pelo outro lado, de maneira muito mais simples. Não só estudar, como tratar. Você já está lá com o acesso feito, se você precisa cruzar, passar uma guia na profunda, dilatar, usar um scoring, passar um dispositivo de trombectomia, isso te ajuda muito, porque você já está com aquilo posto, vamos colocar assim. Duas perguntas, né? Você entende que o eixo fêmuro-poplíteo, quando que ele teria, apesar de a gente não ter paper para isso ainda, mas vai ter já, teria importância da contribuição desse inflow, em que cenário, né, que você considera abrir esse eixo como algo importante, e o teu processo de tomar a decisão de cruzar a linha, e como que você, hoje, qual é o teu dispositivo de eleição para isso e o porquê? Bom, a gente sempre vai dividir se esses pacientes são síndrome pós-trombótica ou não trombótica. Paciente sem síndrome pós-trombótica é tecnicamente mais fácil, tá? Porque você não teve a trombose ainda. Os casos mais complexos são de síndrome pós-trombótica, que é o que a gente está falando agora. Na fase aguda, a gente, acho que não é o escopo aqui, na fase aguda você tem que limpar a veia. Você faça trombose, icos, fármaco mecânico, enfim. E quanto melhor você limpa a veia, mais melhor o você resultado. Evita a síndrome pós-trombótica futura. Com certeza. Então, aquele conceito que a gente tinha do começo dos anos 2000, de que veia fica feio mesmo se você não estiver fazendo direito. É claro que não fica como artéria, parte como artéria, mas resultado subótimo é igual a resultado de médio e longo prazo muito pobre. Que são discussões separadas. A gente poderia discutir só dos casos agudos, até 14 dias. Mas, considerando que a gente decidiu não tratar na fase aguda, esse paciente cronificou. O Roman Jolai, que é um cara, o Bruno conhece também, é de Maastricht, ele tem uma classificação lá do serviço dele muito interessante, que ele classifica esses pacientes com síndrome pós-trombótica também em 4 tipos. Tá? Se esse paciente ficou com uma síndrome pós-trombótica só ilíaca, se esse paciente tem uma síndrome pós-trombótica que se estende até o ligamento inguinal, se ele tem uma síndrome pós-trombótica tipo 3 que se estende até a bifurcação, e se ele tem comprometimento da bifurcação, que seria o tipo 4. O tipo 4, eu sugiro que não se trate. Por quê? O tratamento seria uma endoflebectomia, porque para você abrir um inflow, porque aquilo é uma fibrose. Com ou sem fístula? Com fístula. Tá? Eu não tenho experiência, eu já vi uma cirurgia dessa fora, porque quando você tem uma síndrome pós-trombótica na femoral que compromete a bifurcação da veia femoral profunda comum, a quantidade de colaterais que você tem ali... Absurdo. Você está botando o paciente num risco excessivo
para um benefício moderado. Não, abre aspas, e os resultados do Romaric não são lá essas coisas e ninguém consegue Reproduzir os resultados do Romaric. Então, é uma cirurgia aberta que eu não recomendo. Eu contraindico, mando o paciente usar meia elástica. Se fizer úlcera, a gente tenta tratamento clínico, tá? Mas a gente não tem ainda, na minha opinião, uma opção cirúrgica custo-benéfica. Para o tipo 4, não. Eu tenho a mesma impressão sua, não sei você, Cleiton. Tipo, E é o mesmo motivo o qual a gente não tratava anteriormente essas doenças no cavalo. Então, se esse paciente não tem inflow, o que é inflow? Ele tem que ter a veia femoral profunda aberta ou segmento femoral-poplíteo aberto, de preferência os dois. Tá? Uma vez dito isso, a gente vai estender esse tratamento para a veia femoral comum, ou em alguns casos, eu tenho 3 casos, eu não gosto de fazer, estender direto para a veia femoral profunda. Quando esse paciente tem oclusão da bifurcação, mas o comprometimento da veia femoral profunda é só na parte proximal, mas o eixo femoral-poplíteo está fechado. Eu deixo o eixo femoral-poplíteo, eu acho, e pelos estudos, principalmente lá de Maastricht, que a veia femoral profunda é mais importante que o segmento femoral-poplíteo no inflow, que geralmente está acometido por síndrome pós-trombótica, e a veia femoral profunda é poupada. E um trick, assim, que eu faço quando eu estou recanalizando, e o paciente tem um coto pequeno de veia femoral comum, eu entro, faço uma flebografia, geralmente com cobra 2, no ósseo da profunda, e eu passo o guia no canto da femoral comum. Para quê? Para não fazer uma angioplastia e aquela meu flapping de fibrose ocluir o ósseo da femoral comum e comprometer o meu inflow. Então, sempre quando eu estou recanalizando, eu me atento se eu passei com guia do lado da femoral profunda ou do lado contralateral, porque na hora que eu fizer angioplastia, eu vou jogar aquela fibrose toda para o ósseo da minha femoral profunda e tenho chance de ocluir. Então, eu recanalizo e estendo o stent, nunca passando do trocânter menor. Quem está sem aves, o trocânter menor é o ponto de referência anatômico para o ósseo da veia femoral profunda. Então, a gente nunca deve estender. Eu vi recentemente, algum colega postou, o resultado imediato, teoricamente, ficou excelente, mas ele enjalou a profunda. Aquilo ali vai trombosar o inflow e ele vai perder esse stent dele. E para resgatar, mesmo que você faça uma trombectomia, o resultado vai continuar péssimo. Eu posso fazer, me perdoa a interrupção, eu posso fazer, até porque daqui a pouco a gente vai ter que fechar. Eu posso fazer a seguinte analogia. Da mesma forma que um bypass que oclui muito precoce, eu busco sempre por uma dificuldade técnica. Da mesma forma que uma fístula que oclui precoce. Ou eu tenho um problema de outflow, ou eu tenho um problema anastomótico. Eu posso também estender esse raciocínio para, de uma maneira geral, nesses 3 grupos, você não espera uma perviedade precoce ruim, a não ser que você tenha dimensionado algo de forma equivocada, ou não coberto adequadamente a lesão, ou eventualmente não garantido um inflow adequado. É exagerado colocar isso dessa forma, ou seria algo que a gente poderia deixar como mensagem? Eu acho que não é exagerado, não. Eu acho que até, como o colega Thiago falou, ou é dificuldade técnica ou planejamento, porque em alguns casos é melhor nem operar. Então, realmente, se você teve complicação precoce, provavelmente alguma intercorrência aconteceu ou no planejamento ou na efetivação do caso. Bom, uma última questão aqui, para a gente trabalhar nesse contexto. Houve um determinado momento onde se discutiu a importância dos stents biomiméticos nas lesões calcificadas no eixo fêmuro-poplíteo, particularmente no território da poplítea. Isso acabou sendo absorvido no processo de tomada de decisão do cirurgião endovascular. Então, a gente acaba, aqueles que gostam mais ou menos dos biomiméticos, pelo menos há um consenso de que esse espaço é um espaço que, quando a gente precisa estentar, esse seria um stent, digamos assim, diferenciado. Eu percebo que lá na Europa, Japão, eles têm uma frasezinha que eu acho interessante, que é que o Blue Flow, por essa característica de resistência à compressão e baixíssimo índice de fratura, ele acabou se transformando num segundo stent obrigatório, vamos dizer assim, na lesão mais longa. Uma vez que o principal drawback, quando você pensa no 20, quando você pensa no abre, quando você, enfim, no que a gente tem disponível, é justamente a questão do cruzamento do ligamento. Eu tive acesso a esse dispositivo fora do Brasil, é interessante que ele está chegando para a gente agora, e é um perfil muito próximo dos perfis que a gente tem no mercado, mas como é que você entende que isso possa ser agregado dentro do teu processo de tomada de decisão do quando usar? Porque você diferenciou bem os tipos de lesão, a gente trabalhou, mas quando usar, teoricamente, esse dispositivo? O que é que você acha que ele traz para você na tua prática diária?
Bom, qual o resultado dos estudos? Tá? O estudo conduzido por Lichtenberg, com um follow-up de 1 ano com o BlueFlow, mostrou que nos pacientes com síndrome pós-trombótica, mostrou uma perda em torno de 79% em 1 ano, 80%. Tá? É um resultado comparável aos existentes no mercado, só que ele teve uma taxa de extensão abaixo do ligamento inguinal em torno de 65%. Pronto. E aí fica claro quando você compara com o vernacular, quando você compara, a gente tratava lesões com extensão média menor, ou seja, ele teve uma performance comparável, mas com lesões mais complexas. Tá? É um stent com um duplo fio de nitinol, ele não é stent cortado a laser. O que é um stent cortado a laser? É um tubo de nitinol que uma máquina vem e faz o corte de acordo com as propriedades físico-químicas que os engenheiros propõem. Esse stent é um stent com 2 fios de nitinol que vão se entrelaçando também numa máquina, mas isso permite a ele maior força radial com flexibilidade, que seria o ideal para essa transição. Então, eu acho que é um stent promissor para essa região. Ele tem, apesar dele conseguir ser reposicionável, isso também é uma característica muito interessante dele, mas pensar que quando a gente está trabalhando com lesões complexas, o acesso jugular passa a ser uma opção que a gente tem que pensar nesse tipo de stent, para a gente ter um disparo de distal para proximal. Porque se a gente não quer enjalar a veia femoral profunda, a gente precisa de precisão. E ele tem muito mais precisão proximal que distal. Então, muitas das vezes, a gente tem que pensar no acesso, se for uma lesão muito crítica, para disparar esse stent. Eu acho que é uma tecnologia, eu vi fora também, eu acho que é uma tecnologia que veio para adicionar ao nosso arsenal terapêutico desses doentes. É um stent, com certeza, nos testes mecânicos com propriedade de stent biomimético, são stents entrelaçados, e que eu acho que vai ajudar muito, que a gente sabe, nas síndromes pós-trombóticas, 70% dos casos a gente vai precisar estender esse tratamento, que é onde o BlueFlow entra. E também pela força radial dele nas lesões proximais. Então, como a gente consegue ter uma precisão, a gente pode tratar o BlueFlow no trial e foi incluso também nas lesões ilíacas comuns. Então, ele tratou toda a lesão com o BlueFlow. Então, a gente pode lançar um modo stent, principalmente, tem stent no mercado, por exemplo, eu não uso stent de 7 frentes, força radial, os estudos in vitro mostram que a força radial dele é muito baixa. Eu já vi fraturas de stent, tá? Stent no ponto de Meitner, a artéria ali fraturou, que são os stents 7 frentes. Então, a gente precisa desses tipos de devices para tratar corretamente os doentes. Cleiton. Eu concordo. Eu até estava trazendo essa preocupação, esse comentário, que, para mim, ele se consolida como segundo stent obrigatório. Então, toda vez que você pensar numa lesão mais longa, lembrar que é mais difícil você medir a extensão da lesão do que, na verdade, o nível de compressão. Acho que ele tem que estar à disposição do cirurgião. Está chegando agora, a gente vai fazer os testes, mas toda a biomecânica dele, toda a construção foi para ser um stent biomimético, com uma força radial adequada e com uma maleabilidade também interessante. O modelo, como ele é de fio trançado, não é corte a laser, é bem diferente do que a gente tem hoje no mercado. E com certeza, eu acho que proximal a gente tem boas opções também para utilizar, mas o seu segundo stent, ele passa a ser obrigatório. Vamos ver como é que ele vai se consolidar, né? Maravilha. Então, eu tive 400 para poder observar mais ou menos como isso tem funcionado, e uma das coisas que me chamou muito a atenção foi esse comentário teu. Para as lesões oclusivas crônicas, para as lesões mesmo que não sejam oclusivas, mas suboclusivas, estenóticas e na IVL, com um componente compressivo muito elevado, aonde você precisa de resistência à compressão, força radial, seja ela proximal ou distal, né? É um stent que aparentemente traz um diferencial. Isso foi relatado por todos os 4 colegas, inclusive o Michel foi um deles, o Romalik Lufoa foi outro, o Miroslav Bulas, lá de Praga, também está desenvolvendo sua experiência com o dispositivo, já tem algumas dezenas de casos, e todos foram unânimes. Olha, bicho, a gente prefere muito utilizar isso aqui quando eu tenho uma lesão suboclusiva muito ostial, que eu não quero estar jeopardizing a outra ilíaca, preciso de precisão. Funciona muito bem, sem fazer aquele bico de corvo e ser cuspido nem para dentro, nem das ilíacas, nem para fora. Resiste bem, a gente sabe, tem literatura bastante, mostrando que a eliptização pós-operatória do stent é diretamente proporcional a um resultado negativo de perviedade no primeiro, e principalmente do primeiro para o segundo ano. E a questão da extensão para as ilíacas nas lesões crônicas. Então, eu acredito que talvez esse seja um dos principais diferenciais dessa tecnologia, que a gente espera que possa
está adicionando para a gente alguma coisa de valor, o Brasil vai adquirir sua experiência com isso. A gente espera produzir dado a esse respeito. Mais alguma coisa que a gente devesse... Hoje no Brasil, a gente só tem um device aprovado para uso em veia. Tá? Todos os outros são off-label. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa algo off-label nos pacientes, porque a gente pode ser submetido à judicialização em relação a isso. Então, principalmente quando há opções. Quando há opções. Tá? E isso está acontecendo agora, né, no tratamento da embolia pulmonar. A gente vai passar por essa transformação também com os novos dispositivos. Então, em relação à veia, a gente tem os stents da OptiMed e agora a opção do BlueFlow. Em todos os outros stents são off-label, não foram desenhados, estudados para esse território. Então, se a gente quer ter um bom resultado, o que eu sugiro? Primeiro, preparo do caso. Segundo, uso do AIVOS. Terceiro, seguir esses passos, dilatar, preparar o vaso para implantar o stent. E escolher o device correto para o tipo de doença que você está tratando. Então, se você está tratando doença venosa, você vai usar um stent venoso. E o BlueFlow é uma opção excelente. Quer dizer, a gente só tinha um, agora a gente está tendo a segunda opção no Brasil. Outros devices não estão disponíveis ainda. Eu acho que isso tem, o que o Thiago está falando, tem tudo a ver com a doença venosa. A gente precisa levar a doença venosa a sério, né? Ela precisa ter a mesma importância da doença arterial. Acho que durante muito tempo foi relegada por ter uma morbidade maior do que a mortalidade, e até a gente aceitava utilizar dispositivos que não eram dedicados especificamente para aquela área, mas é nítido que essa fase já passou. Então, a gente tem que usar os dispositivos adequados, com toda os aparelhos e os equipamentos que a gente podem ajudar a gente na tomada da decisão e da decisão correta, e eu acho que o BlueFlow veio para consagrar a parte mais sensível da gente, que era o ligamento inguinal. Eu tenho muitas críticas ao Attractor, acho que todo mundo tem, mas quando você vai para aquela parte de discussão, e onde ele fundamenta uma incidência de quase 37% de síndrome pós-trombótica severa, em até 8 anos nos pacientes com trombose proximal. E a gente lembra que tem quase 30 anos de formado, que foi relegando isso a longo prazo, como a gente relegou essa doença. Então, a primeira coisa que eu acho esse tipo de atividade importante é o awareness. Né? Esse troço existe, esse troço é importante e carece de ser tratado. A gente tem evoluído nos últimos 10 anos muito nesse tratamento, não cabe mais amadorismo, e cada vez mais a gente está conhecendo um pouco mais sobre isso. Há 5 anos atrás, eu estava falando de geometrical missing para drug-eluting balloon no território femoropoplíteo. Hoje a gente está falando de geographical missing para doença venosa. Não é? Então, a gente está um pouquinho atrás, claro, mas pelo menos há esse awareness. Então, a necessidade de um processo de tomada de decisão próprio para a doença venosa, o estabelecimento de metodologias técnicas próprios para essa doença e o uso de materiais dedicados para isso nos diferentes cenários. E eu acredito que, com o tempo, a gente vai estar podendo voltar a ambientes como esses e outros com mais informação, porque não somos só nós que estamos evoluindo nesse processo, a gente está literalmente surfando uma onda que o mundo está surfando junto. Então, eu acho que pelo adiantado da hora, a gente já pode concluir. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta dos colegas que estão aqui, que a gente eventualmente não tenha abordado e que a gente pudesse estar abordando. O Josualdo quer perguntar alguma coisa. Eu quero parabenizar pela de doença venosa, porque a gente vê alguns colegas que tentam trombose ilíaco-femoral, tenta tratamento clínico e anticoagulação apenas. Depois a gente pega esses pacientes com síndrome pós-trombótica, aquelas úlceras, aquelas feridas que ela tem, que fica quase sem solução, ou com solução muito mais difícil, muito mais cara, inclusive. Então, assim, eu acho que nós temos que fortalecer nos eventos o tratamento da doença aguda. Precoce. Doença uma trombose ilíaco-femoral-poplíteo. Vamos resolver esse trombo imediato, se tem uma compressão, tratar essa compressão, que é muito melhor e muito mais barato que deixar isso aí progredir. E paciente de síndrome pós-trombótica, eu atendi há pouco tempo uma veterinária nova, ela teve uma trombose ilíaco-femoral-poplíteo com 19 anos de idade, foi optada para o tratamento clínico conservador só. Ela está com 27 anos, com a síndrome pós-trombótica imensa, com fibrose de veia ilíaca, de veia femoral comum, até na poplita. E aí como você trata esse caso? E esse procedimento, Josualdo, você com sua experiência, sabe bem que é fácil de a gente identificar a necessidade de tratar. Mas tratar são procedimentos endovasculares com a quantidade de radiação imensa. Você está falando de anestesia geral, riscos inerentes, muitas das vezes a necessidade de estagiar o procedimento por dificuldade. Sim. Então, é briga de cachorro grande você revascularizar, às vezes, da poplítea,
do meio da femoral superficial até a cava, não é brincadeira. Então, Pois eu acho que a gente tem que chamar a atenção, na verdade, para os colegas da cardiologia, da clínica, mesmo da vascular, em tratar esses pacientes da maneira correta, a fase aguda, para evitar essa fase crônica, que é uma fase você tem uma complexa. visão nacional também. Então, assim, eu entendo que, claro, tem que ser um awareness para clínico, Sim. para intensivista, para não sei quem, mas acho que o primeiro dever de casa é a gente convencer os 3.500 colegas que a gente tem ao longo do Brasil de que o processo de tomada de decisão para esse tipo de paciente, ele é custo-benéfico em tratar esses pacientes precocemente, evitando a cronificação. E o segundo passo, certamente, é procurar tratar esses pacientes que, infelizmente, a gente já perdeu o timing, que esses ainda são muito menos tratados no Brasil por duas situações. Primeiro, pela falta de awareness, que é o mesmo problema, e segundo, pela falta de qualificação técnica ainda da nossa comunidade. Qualificação que faltava pela falta de tecnologia e que hoje a gente tem cada vez mais chegando e pela necessidade de educação médica continuada. Exatamente. Tem um estudo, tem comentado o Tim Sebastian, ele trabalha com o Niels Kirches em Zurich, que ele mostra em pacientes que fazem recanalizações de ilíacas e de cava, eco pré e pós. Aumento de VO2 em 30% a 40%. E muitas das pacientes, quando você trata, ela fala, doutor, melhorei, estou conseguindo fazer esteira, minha disposição melhorou. Porque se você... Um dos métodos que a gente faz, às vezes, para fazer um downgrade de queda de pressão em aneurisma de aorta torácica, a gente faz o quê? Uma das técnicas escritas, insuflação de um balão na via cava inferior suprahepática. Diminui todo o retorno venoso, diminui o débito cardíaco, diminui a pressão. Imagina esse paciente com um balão o tempo inteiro ali ocluindo. Então, o output, a pré-carga desse paciente é reduzida e isso diminui o débito cardíaco. Quando a gente libera essas obstruções, esses pacientes melhoram. Então, esses são casos mais graves. Mas a gente tratar na fase aguda, a gente também tem que saber avaliar o caso. E o ATTRACT trial que o Bruno fala, a gente poderia discutir uma outra sessão, que não mostrou diferença. O que foi a ATTRACT trial? Pegou os pacientes com TVP aguda, randomizou em 2 grupos. Um vai para o tratamento clínico, ilíaco-femoral, o outro vai para o tratamento intervencionista com Trellis, que nem tem mais, que é um dispositivo de trombólise, e o Angiojet. Tá? Críticas. Taxa de estenteamento baixíssima. AIVOS baixíssimos. Centros com baixo de 10 casos por ano. Baixo. Então, isso... uso de stent não dedicado. Não dedicado. Tem stent 8, stent 7. Misturaram pacientes com doença femoropoplítea e ilíaco-femoral, que são grupos totalmente diferentes. Todos os estudos já mostram que não tem benefício em tratar a doença femoropoplítea. E isso deu um resultado global, porque eles eram um sponsor study pela Boston. O recrutamento foi lento e eles precisaram incluir esses pacientes com baixo volume, doença femoropoplítea. O resultado não mostrou diferença significante estatística entre o tratamento 40% clínico dos centros não eram centros com credenciados. experiência. Havia centros que os casos foram feitos com Proctor. Pois é. Então, assim, não bateu o tratamento intervencionista do tratamento clínico. E aí usam até os estudos para justificar. Mas a gente sabe que o paciente selecionado, ou seja, alta expectativa de vida, paciente jovem, baixo risco hemorrágico, tá? Não vai fazer uma trombectomia de 6, 8 horas num paciente de 80 anos com uma síndrome paraneal e uma trombose ilíaca. Esse paciente é tratamento clínico. Não vai fazer assim igual do Josualdo. Paciente de 18, 20 anos, pode ser até uma trombofilia, em um primeiro episódio trombótico, que a gente tem vários casos, a gente vai fazer uma trombectomia, uma trombólise, a estratégia a gente é uma outra discussão, limpar aquela veia, se tiver uma síndrome compressiva, tratar, e prevenir que esse paciente tenha, em 50% dos casos, em 5 anos, esses pacientes vão desenvolver síndrome pós-trombótica. Em 50% dos casos. Ou seja, se o paciente tem 20 anos, metade desses pacientes daqui a 5 anos vão ter síndrome pós-trombótica grave. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma contribuição? Aproveitar que a gente está num grupo pequeno, a gente pode discutir aí algum caso que vocês tiveram, alguma coisa. Oi. Esses stents dedicados, eu já tive pacientes que gestaram após o implante de stent, eu sou muito favorável ao tratamento antes da gestação, porque o maior período trombótico para uma mulher é o período gestacional. É o parto e principalmente o puerpério, né? Então, eu sou favorável a tratar esses pacientes e eles têm resistência suficiente para suportar a crush resistance do útero gravídico. E o útero ele cresce muito na região anterior.
não tive oclusões, ele não cresce muito para a região posterior. Então, não tive complicações trombóticas. O que a gente faz realmente, se for um stent precoce, essa paciente vai ter que ficar anticoagulado, que eu sugiro que essa paciente, depois de 6 meses, esse stent endoteliza. Ou seja, você tem uma endotelização desse stent e a taxa de trombose é muito baixa. A gente pode discutir isso também. Então, eu deixo ela anticoagulada, peço para ela não engravidar, porque ela vai ter que ficar anticoagulada durante a gestação se tiver um período abaixo de 6 meses do implante stent, porque o período de endotelização são 180 dias. Mas eu não deixo, vai ter teus filhos e depois vamos tratar isso, porque nesse time ela vai ter várias retromboses ou úlceras, então eu não lembro de uma literatura sobre isso, mas eu trato os pacientes. A gente também, a gente trata precoce e também não temos nenhuma complicação com o stent não, principalmente os stents mais novos, os dedicados, eles são bem adaptados, a gente faz inclusive o controle muitas das vezes o angiotomográfico, depois que o bebê nasce, 6 meses depois, os stents estão lá, não migram, não amassam, ficam bonitinhos. Eu tenho 9 pacientes. Fica bem atualmente. Uma delas, inclusive, voltou da Irlanda agora, quando soube que estava gestante, por pânico. Estava morando, fazendo pós-doutorado na Irlanda, e aí descobriu que estava em Galway. E aí descobriu que estava grávida, voltou para o Brasil, passou a gestação toda, mas ela já tinha tratado há alguns anos. A gente não tem dado, ninguém tem dado para dizer isso. Então, acaba sendo aquele nível de evidência do pitaco da padaria. Mas, efetivamente, a sensação que eu tenho é a mesma do Tiago. Essas lesões, principalmente aquelas com altíssimo potencial trombogênico, muito sintomáticas, eu prefiro tratar antes com stent dedicado, sempre. Eu acho que hoje em dia, sinceramente, não cabe mais, a não ser quando você não tem. E aí vem a questão societária. Estamos no Congresso da Sociedade e esses stents, eles precisam ser acessíveis ao SUS. Sim. Quando você parte de um país onde mais de 83% da população depende do Sistema Único de Saúde, você ter, teoricamente, essa parcela da doença que não é pequena, né? É um dos maiores mercados do ponto de vista de tamanho. E você não tem como utilizar material dedicado porque você não tem pricing mínimo para aquilo. Então, utilizar espaços como esse, né, onde a sociedade vem e se reencontra, feliz demais com o tamanho desse troço, para poder chamar a atenção para essa doença, né, e para o tratamento dessa doença, e para o custo-benefício disso, é enorme. E eu vou aproveitar esse finalzinho, aí a gente quiser bater papo, fica à vontade, para falar de terapia pós-intervencionista. Né? Há diferença para você, quando você põe um stent, se o doente foi tratado agudamente trombótico ou crônico, do ponto de vista de terapia pós-cirúrgica, Cleiton? Não, para a gente mantém o mesmo padrão. A gente faz a anticoagulação por pelo menos 6 meses, pelo menos 180 dias, que é o tempo de ocorrer a endotelização do stent e depois a gente separa. Tanto nos oclusivos como não oclusivos? Tanto nos oclusivos como nos não oclusivos. Nos não oclusivos, eu costumo deixar esse paciente de 3 a 6 meses, ou não há uma área cinzenta. Se você fizer antiagregação, não está errado também, tá? Porque esse paciente não teve trombose ainda. Então, você pode fazer dupla antiagregação ou só antiagregação, cada centro faz uma coisa. E eu faço particularmente o NOAC, que é bem seguro. Eu faço para esses pacientes sem trombose de 3 a 6 meses. Para os pacientes com trombose, eu faço pelo menos 1 ano, que é o período, né, de maior risco de trombose. E tem pacientes que eu deixo anticoagulação perene. Por exemplo, pacientes que já ocluíram, que eu tive que reintervir, que o inflow é ruim, que ficou doença residual na femoral comum, na femoral profunda. Se esses pacientes têm trombofilia, a gente deve investigar. Se o paciente tem, por exemplo, heterozigose para o fator 5 de Leiden, ou tem uma deficiência de proteína COS, e aí esses pacientes... Trombina 3, homocisteína. Então esses pacientes eu acabo deixando eles anticoagulados. E o momento... Porque, veja bem, eu entendi qual é o diferencial de vocês dois, e aqui a ideia literalmente está provocando, e esse é um tema que daqui 3 anos nós vamos começar a rir, porque vai começar a sair dado que vai mudar um pouquinho. Espero que sim. Porque hoje é samba do crioulo doido, você tem gente que defende 120 dias de dupla antiagregação plaquetária para quem tem doença não trombótica, não oclusiva. Para quem tem doença oclusiva, tem um trend para uso de NOAC. E eu espero que isso fique mais claro para a gente num determinado período. Quando você utiliza a dupla antiagregação, quando você utiliza a antiagregação, tem algum cenário onde você utiliza dupla antiagregação ou não? Não. Ou é sempre NOAC? Eu deixo o NOAC e depois, dependendo do caso, deixo a aspirina. E quando você investiga, porque
os NOACs, de certa forma, pensando nas 5 enfermidades mais frequentes associadas a doenças protrombogênicas, né? A gente está falando de homocisteína, deficiência de proteína C, proteína S, antitrombina 3 e fator 5 de Leiden. Algumas delas, eu teoricamente preciso de um tempo para começar a investigar para não ter falso positivo. Você normalmente faz isso em conjunto com o hematologista, você mesmo conduz, em que momento você faz isso? Na fase aguda, os fatores marcadores genéticos não mudam. Então, a pesquisa da deficiência do fator 5 de Leiden, que é a mais comum, 16% da população é heterozigótica, fator 5 de Leiden. Além disso, os anticorpos anticardiolipina, antifosfolipídios também não mudam. Então, a gente pode investigar na fase aguda e já ter um resultado. Agora, a proteína CE são fatores consumidos na fase aguda do trombo e a homocisteína também. Então, esses não têm validade. E a antitrombina também, porque a trombina também é consumida. Então, eu faço o screen inicial dos fatores genéticos, que esses não mudam na fase aguda ou crônica. A maioria dos casos já vem, porque as outras deficiências, além de serem raras, dão episódios graves de trombose, não usuais. E depois que eu tiro a anticoagulação e o paciente eu deixo só com aspirina, eu faço a investigação completa desse paciente 15 a 20 dias depois. Porque normalmente o que a gente faz é isso. A gente faz o screening, a triagem, para o que é mais grosseiro, digamos assim, essas 5 no seu time, e quando a gente está com alguma coisa mais pontual, aí literalmente eu peço apoio mais especializado. É assim que você faz? Mas eu peço também hematologista para ver. Na verdade, sim, como a minha realidade é mais do serviço privado, eu encaminho todos para o hematologista. A gente tria todos. Porque a gente tem, graças a Deus, essa possibilidade e a gente consegue passar essa segurança até quando a gente precisa cessar o anticoagulante, suspender, a gente tem Mas segurança. só compartilhando, isso é algo que a gente infelizmente vai ter que dominar, porque eu vejo muito hematologista deixar paciente anticoagulado usando com mutação MTF-HR. Que a gente já sabe que proíbe o paciente de fazer cirurgia, eles não dominam, dependendo, como claro. a gente esperaria. Não, e tem o contrário. Eu já tive casos, hoje eu tenho um profissional de confiança, mas eu já tive casos de ele suspender a anticoagulação, o paciente retrombosar, ou, no caso do SAF, em vez de usar o inibidor de vitamina K, manter com o NOAC. Então, já tive casos complexos. Eu divido com o colega e acompanho. Eu acho que essa questão da trombose cada vez vai ficar mais no nosso colo. Sim. Beleza. Bom, eu agradeço muito a presença de todos, agradeço a organização do evento, a Tecmedic pela iniciativa, naturalmente a você, Cleiton, você, Tiago, e os colegas que acompanharam a gente por essa iniciativa. Foi um bate-papo bem informal, literalmente do nosso dia a dia na prática, com a fundamentação teórica que faz parte da base da nossa formação, mas num linguajar do dia a dia de quem está fazendo, e isso numa atividade como essa de congresso é essencial. Muito obrigado, a gente vai terminar essa sessão. Um abraço a todos.